Olá pessoal, graça e paz. Obrigado a você que mais uma vez está conosco aí no Vocação Podcast. Esse que é o nosso bate-papo semanal, onde a gente tem procurado sempre trazer assuntos relevantes, assuntos importantes para você, assunto que vai fazer você aprender alguma coisa nova. E esse está sendo o principal objetivo nosso aqui do Vocação Podcast. E assim, a gente tem que agradecer demais a você que tem acompanhado o nosso material, que tem toda semana aí curtido o nosso material, compartilhado, que você que se inscreveu nas nossas redes sociais. Isso para nós é muito importante. E aí a gente já inicia o vídeo pedindo isso para você. Você que está aqui pela primeira vez, conhecendo o nosso trabalho, a gente pede que você interaja aí com as nossas redes sociais, tá? Isso para nós é muito importante, a gente sempre fala. Para você não custa nada e para nós faz com que o próprio algoritmo movimente, né, Hélio? Exatamente. Quanto mais pessoas aí curtindo, compartilhando, se inscrevendo, mais esse conteúdo ele começa a ser entregue para outras pessoas. Então a sua interação é muito importante, tá bom? E também dizer que nós estamos em várias redes sociais, né, Hélio? Será que nós vamos conseguir citar todas elas? Vamos lá. A gente está no Instagram, a gente está no YouTube, no Facebook, no Kawaii, no TikTok. Aí, Spotify. Aí as plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Apple for Podcasts, Amazon Music, enfim, aonde você tiver a tua rede social, você vai encontrar o Vocação Podcast. A gente sempre está lançando cortes, está lançando material novo, novas entrevistas. Então você tem várias oportunidades aí de acompanhar o nosso material, tá bom? Então a gente sempre pede aí que você se inscreva neles, continue acompanhando aí o Vocação para você sempre ficar atualizado com o nosso material. E também falar do nosso grande amigo aqui, que é o Secate Estofados, que tem estado conosco desde o início do projeto. Secate que é a pessoa indicada para qualquer reforma de estofados, qualquer construção de sofá sob medida, cabeceira de cama, reforma de poltronas. O que você precisar de estofamento, o Secate é a pessoa indicada para isso, tá? Você pode entrar em contato com ele no DDD 18 981 34 86 49. Repetindo para quem está aí nas plataformas de áudio, o DDD é o 18 981 34 86 49. E também deixar o nosso telefone aqui do Vocação Podcast, se você quiser entrar em contato conosco através do WhatsApp. Também a nossa chave Pix, você que quiser fazer uma doação para nós, qualquer valor já nos ajuda a cobrir os nossos custos aqui de operação. O nosso telefone é o DDD 18 997 37 90 63. Repetindo o DDD 18 997 37 90 63. O nosso telefone WhatsApp, a nossa chave Pix. Você que é empresário e está nos acompanhando e quer explorar o espaço comercial aqui do Vocação Podcast, entre em contato com o nosso WhatsApp, a nossa equipe vai te atender, tem um material pronto para você analisar. Tenho certeza que a gente vai conseguir chegar aí num acordo. Mas vamos lá, a gente está aqui hoje com o Fábio Chizawa. Fábio, muito obrigado, tá, pela tua visita aqui no Vocação Podcast. A gente fica muito honrado por você estar aqui. E eu já começo dizendo, Hélio, que eu não gosto de ver o Fábio, viu? Porque é só notícia ruim? Geralmente quando eu vejo que a live do Fábio lá no RP10 subiu, eu falo, puxa vida. Tipo plantão da Globo, vinheta. Coisa ruim. Ô Fábio, como é que é, cara? Quantos anos já de jornalismo? Conta um pouquinho da tua história pra nós. Cara, se eu falar em quantos anos, revela a idade, né? Mas assim, eu comecei no jornal impresso, vim do jornal impresso, né? Uhum. Tive a honra de trabalhar nesse veículo que nem existe mais, né? O jornal impresso praticamente acabou, né? Quem é mais antigo em Araçatuba lembra o Jornal da Cidade, ali na Carlos Gomes, hoje é um prédio. Folha da Região também, passei pela Folha. A Folha era lá no Nova York, lá, começou, né? Na verdade, quando eu trabalhei, foi anterior à época do Nova York, era ali na Afonso Pena, perto da Silva Jardim. Onde ficou o balcão? Isso, depois ficou só o balcão de anúncio, que na época explodia, né? Hoje era lá? A editora era lá? Ali era gráfica, era redação, era tudo concentrado ali. Nossa, é pequeno aquele prédio para tudo. Só que ele é comprido, ele vai até lá no fundo, ele é estreito, mas ele é muito comprido.
Então tinha uma máquina rotativa lá que fazia lá, acho que mais de 10 mil jornais por dia. Mas comparando com a estrutura lá do Nova York... Depois que foi pro Nova York era uma estrutura muito grande, assim. Era o antigo Banco do Brasil lá, não era? Isso, mas e no interior acho que não tinha nada. Então, nenhum jornal que tinha um prédio daquele tamanho, nem Rio Preto e Bauru tinha Mas um a prédio própria daquele tiragem, tamanho. a própria relevância da Folha da Região, acho que ela foi o líder de mercado aqui na região toda, durante muito tempo, né? Foi, muito tempo. Aí depois que eu adventei da internet, deu no que deu, assim. E hoje você tá com o RP10. Aí depois do jornal impresso, fiz um pouquinho de rádio, fiquei muito tempo em assessoria de imprensa, né, no caso da prefeitura. Morei 3 anos no norte com outro projeto. E aí eu voltei, quando eu voltei, eu fiquei mais um tempo, né? Fui chamado para a prefeitura, fiquei mais um tempo lá, mas sempre com essa ideia do jornalismo online, né? Que estava aflorando na época. Quando isso aí tudo começou, o G1 não tinha a força que tem, era um negócio o projeto nosso era muito anterior a G1, UOL, Terra, e concentrado só no jornalismo, né? Que esses sites já eram mais variados. E o jornalismo regional, porque não tinha nada regionalizado. E foi aí que surgiu a ideia. Quando eu resolvi pôr em prática, já tinha uns projetos aqui, outros ali, mas aí a gente... Mas pelo jeito você acertou o timing, então, né? Porque era um momento que estava emergente. Eu vou te falar, a ideia surgiu quando eu morei em Rondônia, mexendo com outro projeto que não era nem o jornalismo. Eu fiquei 3 anos lá e o que acontece? Lá tinha 2 jornais fortes, que era o Diário da Amazônia e o outro, eu esqueci o nome, que era o Estadão do Norte. Estadão do Norte e Diário da Amazônia. E como eu trabalhei, sempre chamou a atenção, eu ficava vendo aquilo, o que acontecia lá no Norte. Que nem aqui, por exemplo, a Folha da Região. Ela tem o jornal, e o jornal impresso é muito fácil chegar para a população. Por quê? Você tem 10 km do Birigui, 27, você tem Guararapes, distribui aí mais tem Bilac, fácil, né? Tudo vias pavimentadas, tudo acesso urbanizado, então é fácil chegar. Lá no Norte, eu estava em Porto Velho, capital. A primeira cidade lá dava uns 30 e poucos quilômetros, era uma cidade de, sei lá, acho que 7 mil habitantes. Aí as demais cidades era tudo assim, se você chegar numa cidade era 200 km, mais 200 km, acesso ruim. Ou seja, a distribuição era como terrível, que você vai, né? Por exemplo, aqui a Folha, você saiu o jornal 4, 5 horas da manhã, quando dá 1 hora, 1h30, já chegou nas cidades aqui da região. Ali você imagina chegar a 200 km, aí depois mais 200 km, o jornal ia chegar e a internet já estava expandida ali naquela época. E aí o que acontece? Tinha 2 sites, mas um deles, que eu até cito, que é o Rondônia Agora, eu vi que eles estavam muito fortes, porque eles faziam as matérias e a internet chegava em qualquer lugar muito rápido. Tudo simultâneo no estado inteiro. E o negócio começou a ficar tão forte, tão forte, tão forte. Eu falei, peraí, aí em Araçatuba, o dia que eu voltar para lá, eu penso em fazer alguma coisa assim. Isso aí que ano, mais ou menos? 2009. Tá. 2009. Aqui, na época, bem nessa época que eu tava com essa ideia, um amigo meu, Beto, montou o Ata News. Nessa época. E o Beto é um baita de um jornalista. Ele veio da experiência. A primeira vez que eu vi esse negócio forte em jornalismo foi a Agência Interior. Não sei se vocês lembram, que era do Afonso Toledo. Eu ouço dizer muito da Agência. A Agência Interior foi um plano piloto, assim, que ele começou aqui, Prudente, Bauru, foi passando esse negócio, e o Beto trabalhou lá. E a gente trabalhou junto na Folha. Na época que o Afonso Toledo começou com a Agência Interior, a Folha estava começando com a Folha online. Isso antes de eu ir para o Norte. Só que o que acontece? A Folha nunca quis explorar isso, porque eu lembro das conversas internas, ela não queria que o online atrapalhasse a versão impressa, que era o carro-chefe. Então eles nunca investiram forte. O que era o online? Eles esperavam soltar o impresso para soltar algumas matérias no online, para as principais nem ia na íntegra, para não atrapalhar a venda do impresso. Mas e aí não tinha nem aquele sistema de assinatura online, né, que eles disponibilizavam? Não. Aí eles começaram a vender um acesso que você conseguia acessar e abrir o jornal impresso digitalizado. Esse eu tinha. Aí começou aí. Eu tive isso aí também por um tempo. Só que a Agência Interior não. Aconteceu um negócio, eles pumba e já publicavam e todo mundo via, acesso gratuito. Até na época que o negócio expandiu, o Carlos Nascimento, que era apresentador da Globo, estava vindo para uma reunião para comprar. Eu lembro disso daí, eles estavam vindo para uma reunião para negociar a compra da Agência Interior quando o Afonso Toledo morreu.
E aí acho que ele chegou a comprar, mas o negócio não andou direito. Eu sei que foi indo, acabou o projeto. E aí os sites de veiculação nacional, que é G1 e tal, o R7 acho que na época nem estava em atividade, eles começaram aos poucos aí crescendo dentro, por incrível que pareça, dentro da proposta que eu lembro que a agência interior tinha. Esses outros sites começaram a crescer, mas a nível nacional. E o Beto, que trabalhou na agência interior, montou o Ata News. Eu dei toda essa volta para falar isso, montou o Ata News. Falei, caramba, o dia que eu voltar para Araçatuba já tem um site lá, e o cara é um baita de um jornalista, o Beto é um baita de um jornalista. O Ata News tem até hoje, né? Tem, só que se você entrar, ele mais replica releases, Entendi. Matérias de fora, não tem aquele conteúdo local produzido. Entendi. Aí na época o Beto montou o Ata News e tal, aí eu cumpri minha missão lá no norte, né, assim... Deu o período que eu queria ficar lá e falei, não quero voltar. Voltou para Araçatuba. Voltei para cá, trabalhei na prefeitura e sempre com a ideia desse projeto. E o Ata News estava forte nessa época. Aí o que eu fiz? Eu falei, vou pôr em prática. Aí o cargo que eu tinha lá era um cargo comissionado, né? O cargo é de confiança do prefeito, porque é assessoria direta. Sim. Falei, vou me programar para 2016, era o último ano. Falei, em 2016 eu coloco isso em prática. Só que em 2010 eu já tinha o registro do RP10, o domínio. Que não era RP10, era Regional Press, que é a imprensa regional. Eu me lembro. A gente até mudou porque eu percebi que muita gente tinha dificuldade. Era Regional Express tal, e aí o outro parceiro nosso, que chama Fábio também, falou, pega a Globo é G1, a Record é R7, o Universo Online é o UOL. Vamos reduzir isso, né? Aí a gente viu que o domínio RP10 estava vago, e pegamos e transformou. A gente tem os dois, né? O RP10 e o Regional Press. E aí o pessoal fala, por que RP10? 10 porque é uma coisa legal? Não, porque RP, que é a abreviação de Regional Press, e o 10 porque a gente é a 10ª região administrativa. Então você pega o CPI 10, The Inter 10, e a gente atua nessa região que é a 10ª. Entendi. Então RP 10, é Regional Press, imprensa regional da 10ª região. A proposta é essa. E aí, assim, quando eu fui implantar, eu conversei com um amigo meu, que ele começou com a gente, hoje ele não está mais no projeto, e ele falou assim, o Beto é muito amigo meu, a gente trabalhou junto, só que ele tinha um Ata News, falei, vou concorrer com o meu amigo. A gente sempre trabalhou na concorrência, porque ele trabalhava no Jornal Comarca, e eu no Jornal da Cidade. Aí ele foi para a Folha, eu no Jornal da Cidade. Aí ele foi para a agência interior, eu estava começando a cuidar da parte digital da Folha da Região. Falei, vai ser mais uma concorrência. Isso nunca impediu, porque negócio é uma coisa, amizade é outra, claro, né? Falei, vamos concorrer, mas Araçatuba é uma cidade grande também, né? Foi uma concorrência saudável, né? Aí eu recebi um recado desse amigo meu. Ele falou, o Beto falou que ele ficou sabendo que você está montando e se você aceitar, ele queria vir com você. Mas ele já tem o Ata News, né? Já está com outros sócios. Não, mas ele abandona tudo. Ele falou que se você for montar, ele quer vir com você. Que legal. Aí eu falei, na hora. O cara é um baita de jornalista. Eu falei, na hora, tá dentro já. Conversamos, a gente se acertou, o projeto começou com 4, aí depois um foi embora pro exterior, o outro mudou de ramo, que no começo não é fácil, a gente trabalhou 1 ano colocando dinheiro, fechava um mês, quanto que vai dar para cada um? Tanto. Segundo ano e meio, todo mundo trabalhando sem ganhar um centavo. Depois que o negócio começou a engrenar, e às vezes a gente tem muita visibilidade, o pessoal fala, os caras estão bem, mas não é assim não, a gente rala verdade. Pra caramba. Eu costumo brincar com todo mundo, falo, trabalho tanto que não dá tempo de ganhar dinheiro. E como que foi essa virada aí quando começou a dar certo? Ela se deu a quais razões? Começou a ter muita visibilidade, aí começou a chamar a atenção, aí as empresas querem aparecer. Mas então o teu mercado basicamente é a venda de patrocínio para empresas. Só patrocínio. Entendi. A gente recebe um pouco do o Google ADS que eles falam, né? Que a gente tem os espaços agenciados lá que o pessoal vem, por exemplo, às vezes aparece propaganda que eu nunca... O próprio Rondon aqui de Araçatuba às vezes está lá no nosso site, já várias vezes. Nunca vendi uma propaganda pro Rondon, mas é via impulsionamento. Entendi. Americanas.com, às vezes Toyota, já vi lá. Que são algumas os marcas de dos carro. anunciantes do Google, né? Isso, Google. Aí vem a gente ganha uma porcentagem, é pouca, mas a gente ganha uma porcentagem em cima desse... E tem os locais também. E uma coisa que tá... Muita procura que tá tendo é rede social. A nossa rede social cresceu bastante e tem muita gente querendo aparecer na nossa rede social e não no site, na rede social. Entendi. Aí você vende espaço de visibilidade. Aí a mesma live que a gente faz jornalística, a gente faz para mostrar a empresa.
do cliente. Hoje o carro forte, então, é a mídia social. Ali, pode dizer. Junta os dois. Eu tenho clientes no site e tenho clientes na rede social. Só que acho que a maior procura, não sei se pelo custo, é a rede social. E a rede social, como a gente vai, é live e tal, uma coisa muito direta, tá dando um retorno. Vou dar um exemplo. Eu fiz não sei se pode falar o nome da empresa. Pode. A gente fechou um contrato. Se for falar bem, podemos falar. A gente fez um contrato com um restaurante que chama Panela de Ouro, perto da rodoviária. Tá. Inclusive, por coincidência, essa semana foi a primeira live. Eu já vinha conversando desde o começo do ano, mas a proprietária estava gestante. Ela falou, espera passar essa fase toda, tal, vou ter que me afastar um tempo. E aí, semana retrasada, ela me ligou, a gente começou a conversar. Ela pediu as propostas, mandei, ela aceitou lá um contrato mensal, que era uma live por semana, durante um mês. E aí ela chamou a gente, eu fui lá, fiz a primeira live e falei, Mara, você vai gostar, vai ser legal, porque a gente tem feedback de outros clientes. Ela falou, fiquei afastada, eu voltei, o movimento caiu e tal. E aí fomos lá e fizemos a primeira live. A hora que acabou a live, eu falei, agora eu já tô aqui, vou almoçar, a comida lá é boa, não fazendo merchan, mas a comida é boa, caseirinha. Almocei, a hora que acabei de almoçar, ela falou, nossa, acabou a live, começou a pingar um monte de pedido no iFood nosso aqui, tocou o telefone. Caramba. No outro dia, era umas 10 horas, ela me mandou um áudio, falou, Fábio, vamos cancelar isso aí por enquanto. Ela já até pagou, tá paga. Falou, vamos cancelar aqui porque a gente não tá dando conta. 10 horas começou a vir um monte de pedido. Caramba. Aí quando foi, acho que meio-dia e meio, por aí, o Billy Branco, que trabalha na rádio, da rádio, o Billy falou assim, eu não consegui marcar, eu tô na rua, onde que é o restaurante lá que eu quero ir lá conhecer? Aí eu até mandei o áudio pra dona lá, falou, até o Billy me ligou. Ela falou, Fábio, nós fechamos, pede desculpa, nós tivemos que fechar mais cedo hoje que acabou tudo. Estourou de venda, atrasou, venda, acabou tudo. Então assim, e a gente, semana que vem acho que não vai ter, porque ela falou, deixa eu dar uma pausa, eu vou me reestruturar pra gente começar a fazer de novo. Que legal. Então assim, há alguns feedbacks que a gente vê que dá alcance, que dá, e até pelo dia a dia, alguma matéria, alguma coisa que a gente faz, o pessoal vive abordando. E aquela matéria que você fez? E aquele caso ali? O Fábio, e o jornalismo, cara, até ouvindo você falar aqui, vendo um pouquinho da tua história, né? Ouvindo um pouquinho da tua história, a gente vê que o jornalismo é um setor em constante evolução. Porque eu acho que agora, principalmente a evolução da internet. Da internet pra cá. Das redes sociais. Evolução e adaptação, né? Exato. E assim. A internet foi um marco transformador pro setor. Transformador. Em todos os sentidos, em todas as mídias. E agora nós estamos aí às portas, se não já dentro, de uma segunda revolução, que é a inteligência artificial, que é toda essa questão de problematização aí da sociedade. Como é que você enxerga o setor de jornalismo agora daqui para o futuro? O que você tem pensado aí para o setor? Eu acho que teve duas vertentes aí. De um lado, facilitou o acesso à informação, que antigamente, para você ter uma informação, você tinha que comprar o jornal, assinar o jornal, ou ver a TV, mas as TVs antigamente não tinha TV regional, você tinha que assistir Jornal Nacional. Você só via notícia nacional. Tanto que as TVs dominavam, né? Você vê a maioria dos políticos antigamente, você pega o José Sarney, era dono de tudo quanto é TV lá na região, tal, e o cara era senador, mudou de estado e foi eleito e tal, e assim, hoje em dia a gente vê, a TV é forte, sim, com certeza, mas eu acho que a internet, tanto que é o que o pessoal fala, a campanha do Bolsonaro quando ele foi eleito foi muito mais forte nas redes sociais do que campanha eleitoral de TV. As redes sociais dominaram, e foi eleito. Que era uma novidade. Que era uma novidade. Então, assim, isso é um pequeno exemplo que a gente vê hoje. E hoje você vê, às vezes, falando em política, como está tudo muito polarizado, você vê muito mais repercussão das coisas na internet do que via TV. E às vezes a TV constrói uma informação e a própria internet consegue desconstruir de tão forte que ela é. Sim. Então, assim, acho que teve uma... E fora toda essa mudança de força que teve, que hoje a internet é muito forte, fora isso tudo, acho que a agilidade da informação, né? Que eu vim do jornal impresso, tudo que acontecia hoje, a população ia saber amanhã. Porque a gente está escrevendo o jornal hoje, a notícia vai circular amanhã. E que era o furo de reportagem. Quem tomava o furo de reportagem ia dar 2 dias depois, porque até fazer outro jornal e soltar. Agora não, aí começou a internet. Opa, o negócio é rápido. Tá, cadê? Tá no site. Só que aí veio o WhatsApp.
Que já é uma outra revolução. Às vezes também, eu fico sabendo das coisas porque a galera do WhatsApp já está divulgando. Sim. Então a informação está chegando. Você já perdeu o furo da reportagem. Hoje a informação chega muitas vezes primeiro para a galera do WhatsApp do que para o site, para o jornalismo oficial. Aí é onde o leitor tem que saber separar. Opa, tá no WhatsApp? Será que é real? Será que não é? Porque às vezes tem informação, você vai ver. Outro dia eu não lembro o que era que estava circulando. Não sei o que, morreu tal. Eu não lembro o que era. Era um linchamento, alguma coisa. Aí você vai ver um negócio lá do Nordeste, o povo falando que tinha sido em Birigui. Então tem muito disso. Então, a dica que fica é essa, pessoal. Viu uma matéria, checa, né? Tá em grupo de WhatsApp? Pode ser que é verdade, mas checa. Porque, então assim, aí mudou muito a agilidade da informação. Hoje chega muito rápido. Muito rápido. Principalmente quando acidentes, o pessoal tá passando, aí passa para um grupo, passa para o outro, daqui a pouco a informação. Aí quando o site, o jornal oficial vai dar a notícia, tá todo mundo já sabendo, às vezes pela metade, mas já tá sabendo. E esse é um ponto que mantém vivo o jornalismo profissional, que é a credibilidade. A credibilidade, mesmo realmente. que você chegue um pouco antes que um morador, por exemplo, que está mostrando, o que você vai captar depois, e passar... dizer, né? um pouco isso. depois, perdão. O que você vai captar e passar ali tem uma voz mais E às vezes, confiável. geralmente o que rola em grupo de WhatsApp, teve um acidente ali, o carro capotou, tá? Mas só que não... Quem que estava no carro? Era um homem, era uma mulher, era uma criança? Por que capotou? Por que capotou? Trombou com outro carro? Então, assim, a diferença é essa. Uma informação bem superficial e às vezes nem é coisa daqui, e no outro já tem detalhes, tem explicação, o que aconteceu, por quê. Então, a diferença hoje acaba sendo essa, né? Vamos ver até quando não vai surgir um outro advento que vai mudar tudo tipo isso. notícia de esporte. A gente recebe, mas espera sair no Globo Esporte para chancelar. Vendeu fulano para não sei Isso, onde. Né? exatamente. É mais ou menos por aí, cara. E eu falo, então a internet mudou em todos os sentidos. Mas em contrapartida também, Fábio, para o profissional que trabalha com o jornalismo, eu acho que abre um leque de mercado que você atua, que é assessoria para empresas, porque hoje uma empresa precisa estar muito bem assessorada do ponto de vista, não sei se existe essa palavra, comunicacional, para ela poder saber se vender, para ela poder saber lidar com os Antigamente, as empresas corriam atrás do quê? Da assessoria de imprensa, que era o profissional que produzia conteúdo para manter o posicionamento dela na imprensa, na mídia, ganhou um prêmio, aumentou a contratação, aumentou o número de empregos no município, gerou emprego, gerou e tal. Hoje em dia, quer dizer, hoje toda empresa tem que ter o seu domínio, tem que ter o seu site, né? Que é a identidade virtual dela. E acho que toda empresa tem que ter sua rede social também, porque hoje em dia tá todo mundo ligado na rede social, né? A gente até tava vendo que agora eu e minha esposa, a gente não pede as coisas nem mais procurando pelo Google. A gente já procura pela no Instagram. Rede social. O ponto inicial, o primeiro site que abre hoje é a mídia social. Pior. Outra coisa que mudou, antigamente a gente ia vou dar um exemplo, numa clínica odontológica, numa clínica médica, tinha aquele monte de jornal, revista, era Veja, não sei o que e tal. Hoje a pessoa chega e tá procurando, cadê o negócio do Wi-Fi lá para conectar? Então, é personalizado a coisa. Mas a pessoa continua olhando a notícia, né, Fábio? Ela continua se atualizando. Ela busca o conteúdo, só que por outro meio, né? Ela só mudou a ferramenta de conteúdo. O consumo por informação ainda é grande. Tem público para todos, seja esporte, política, polícia, economia, tem público, só que é o que você falou, mudou um pouco o foco, né? Eles estão buscando em outros... E a pessoa ela deixou de ser um espectador passivo e virou um espectador ativo, né? Você não precisa esperar o que vai vir. A informação chega. E acho que uma outra coisa também é o algoritmo, né? Porque a internet tem o tal do algoritmo. Então, por exemplo... A pessoa que consome muito conteúdo de polícia... eu gosto de ver polícia, conteúdo policial, um exemplo. Automaticamente vai ver o RP10, mas daqui a pouco tá aparecendo outro site, aqueles sites, informações ligadas ao assunto, começa a cair tudo ali. Então é um negócio que... E daí surgem as bolhas, né? Porque isso, justamente. O conteúdo ele vai ficando mais fechado, o algoritmo dentro do que ele busca muito e como que você vê isso, Fábio? A questão das bolhas. Eu acho que se a pessoa for muito acomodada, não é uma coisa legal, porque ela se fecha naquilo, né? Isso é um desafio para você, Fábio? Você está sempre rompendo com a tua bolha, enxergando... Eu pessoalmente procuro me diversificar, pessoalmente. Agora, para o público nosso do RP10, um exemplo... Pro público nosso, acho que é legal, porque é o conteúdo que ele vai e tá ali. De repente ele viu em outro lugar, mas tá chegando o nosso.
Só que eu, pessoalmente, procuro sair fora disso e entrar no Google, procurar outros assuntos. Eu vejo um negócio aqui, procuro ali. Pra você tentar ver toda... Não ficar fechado só naquilo que fica chegando via algoritmo, né? Sim. Ô, Fábio, vamos polemizar um pouquinho a conversa aqui. Você acha que o jornalismo, ele tem um viés? O jornalista tem um viés? Ou o jornalismo, ele consegue ser totalmente independente? O que você acha? Ó, eu falo assim, nem todo mundo consegue. Nem todo mundo consegue. Mas vou dar um exemplo no RP10. A gente procura ser ao máximo e muitas vezes a gente acaba sendo taxado de não ser. Porque eu vou dar um exemplo claro do que acontece agora. O assunto da vez é o julgamento do Bolsonaro. Do Bolsonaro e dos outros réus lá, né? No caso 8 de janeiro. E o que a gente não tá lá em Brasília, a gente não tá lá para ficar. O que chega pra gente o que eu fico vendo é o que todo mundo vê. Só que a gente usa fontes oficiais para poder levar isso para o nosso público. Então, o que é as fontes oficiais? A assessoria de imprensa da STF, a Agência Brasil, que é a maior agência pública de notícias, né, de distribuição de notícias. Então, a gente tem a Agência Folha, tem outras, mas a gente se baseia muito do órgão, por exemplo. Eu quero saber coisa aqui do Estado de São Paulo, a assessoria de imprensa do TJSP. Do município, a Secretaria de Segurança Pública também tem a sua assessoria de imprensa. Então, no caso lá, a gente usa. E tudo que está chegando agora, recente, tem a ver com o julgamento. Aí, outro dia, estava falando assim, o RP10 tem que virar RP13. Dando a entender que a gente estava atacando o Bolsonaro, mas não é. O conteúdo que chega é em cima do julgamento. E o que está... O réu é o ex-presidente e a turma ali que foi indiciada. Não que a gente está criando isso, já vem o conteúdo. Muito chato também, né? Já vem o conteúdo. Né? Aí quando, por exemplo, o ex-assessor lá do Alexandre de Moraes fez denúncia e tal, aí a gente solta. Aí ninguém fala nada. É obrigação, tá vendo? Tá vendo? Aí a hora que solta alguma outra coisa, durante o depoimento, não argumentar a contestação da defesa, tal. Lá, tá vendo? Já tá metendo. Então, assim, às vezes as pessoas levam pro lado pessoal delas e esquecem que a informação não é o site que está criando aquele fato. Ele pegou de um órgão oficial e só está repassando para frente. Sim. Então, e da mesma forma que quando alguma notícia que é desfavorável ao atual governo, aí os caras já começam, esse site aí, não sei o que, já está atacando Lula, é anti-esquerda, é antipetista. Então, tem esse negócio, às vezes, das bolhas, e sempre quem está sendo alvo, ou é simpatizante de quem está sendo alvo da matéria que seja, entre aspas, negativa, ataca. É a questão das bolhas, como você falou. Aí você falou assim, aí o tal do viés. Tem muita coisa que não, como é que fala? Que não, muitos veículos que não são. E tem muitos que são ou procuram ser. Só que nem sempre as pessoas percebem essa diferença. Até porque, que nem o RP10, fala, esse site é esquerdista, é bolsonarista. Que ligação já que a gente recebeu as duas acusações dos dois lados? Já. Então tá no caminho certo. Então é isso. Agora, assim, se os dois lados só que assim, acusaram, né? ultimamente a gente está recebendo um pouco mais de ataque do lado do pessoal da direita, porque é o que tá em pauta, é o julgamento. Mas assim, qual o interesse que a gente vai ter aqui de favorecer um ou favorecer outro? Cara, eu sou tão pequeno, o nosso aqui... Que ligação que eu tenho lá em cima para favorecer? Nenhuma. Mas quando vem algo fora da bolha, né, o pessoal já entende como um ataque, como ser contra, né? Mas a gente procura ser o mais... Até, por exemplo, aqui, prefeitura, um exemplo. Se tem alguma coisa, inclusive até quando o próprio atual prefeito assumiu, a gente teve uma conversa com a assessoria, falou assim, a gente não quer favorecimento nenhum, a gente não precisa falar bem, só falar bem, se tiver crítica... Vamos ser transparentes. A conversa foi bem franca. Falou assim, a gente só pede que ouça o outro lado. Tem uma crítica? Manda pra gente poder argumentar que às vezes alguma crítica que a gente tem uma resposta. Então, isso é legal, assim, mostra uma certa independência dos dois lados. E às vezes a prefeitura faz alguma campanha, dengue, não sei o que, ela faz rádio, faz site e tal. Aí às vezes as pessoas olham, lá, tá pagando lá para não falar mal. Recebe da prefeitura. Mas quem acompanha a gente sabe que às vezes tem matéria... o pessoal descendo a lenha aí, de repente, num determinado serviço, a gente recebe muita crítica com relação à saúde, pronto-socorro.
E não é por isso que a gente vai deixar de atender. Sim. É claro que não dá para fazer todo dia, porque se for fazer, às vezes as pessoas acham que a gente resolve tudo quanto é problema. Chega muita coisa. E aí a gente vai ficar o dia inteiro só fazendo isso e não resolve o problema. Então, quando é uma coisa muito genérica, a gente faz, ouve o outro lado, e isso mostra imparcialidade. Independente de você chegar e ficar só, né, falando mal e criticando, sem ouvir o outro lado, atacando. Então, tem muito disso. Então, a imparcialidade ela está no ouvir os dois lados. Ouvir os dois lados de forma... Que nem outro dia eu tive um caso, até a pessoa mandou uma mensagem lá criticando a gente. Foi um caso numa escola de uma criança lá que teria sofrido uma violência. E aí eu acabei não ouvindo nem um lado nem outro, nem prefeitura e nem a família. Porque senão acaba virando uma briga. Quem que eu ouvi? O neutro, Conselho Tutelar. O que o Conselho Tutelar falou virou a matéria. Porque o Conselho é um órgão neutro que não está defendendo nem um lado nem o outro, está procurando o bem-estar do menor. Sim. Aí a gente fez a matéria e o lado que se sentiu prejudicado, que não... ligou não, mandou uma mensagem lá, mas enfim, acho que o importante é igual eles falam num divórcio, né? Tem o lado da esposa, o lado do marido e a verdade. Então, assim, a gente tem que trabalhar pelo lado da verdade, né? Sim. O pessoal fala, tem o divórcio, tem a versão da mulher, tem a versão do marido e tem a versão real. Ô Fábio, acho que a gente está falando de um assunto aí e que eu acho que é importante que a gente explore isso. A importância do papel social da imprensa. Como é que você enxerga isso, a questão da denúncia mesmo, entendeu? Desse papel social da imprensa. Como é que você sente isso? Eu acho que é um papel fundamental que a imprensa tem que exercer, além de informar, né? E até pela força que tem, eu tiro pela gente, assim, muitas vezes chega informação, chega em todos os sentidos. Seja numa denúncia, seja numa ajuda, a gente recebe muito pedido de ajuda. Um caso que chamou bastante atenção, não sei se lembra de uma mulher que estava na contramão na Pompeu, batendo num casal de moto, o casal caiu no valetão. Foi no começo do ano, se não me engano. Isso, o casal ficou muito mal, a menina nunca foi presa. E aí, passou um tempo, eu recebi um pedido de ajuda de terceiros. Você não pode fazer uma matéria, a gente está criando uma vaquinha, porque a menina teve uma cirurgia errada lá, ela até viu o raio-x. Quando foram fazer a cirurgia, o osso, em vez de ficar colado um no outro, ficou encavalado, assim, ó. Meu Deus. E ela ia ter que fazer uma cirurgia com urgência antes que ficasse 100% calcificado. E a família não tinha dinheiro, coitada. Aquela menina vítima do acidente, ela veio do Nordeste para cá, não sei se Alagoas, começou a trabalhar no comércio, trouxe a irmã adolescente, cuidava da irmã, trabalhava e se mantinha sozinha, pagava aluguel. E a menina, com certeza, não tinha condições para fazer essa cirurgia. Se fosse esperar uma cirurgia reparadora ainda pelo SUS, na época eu não lembro se era 20 e poucos mil, alguma coisa assim. Aí a gente foi, mostrou o caso e tal. E aí tem um policial, acho que vocês já ouviram falar, o Sargento André. Tem um projeto que doa bicicletas para crianças carentes e tal. Ele viu o material, conversei com ele, mandei, ele viu. E ele tem uma rede muito forte de contatos. E ele, tipo assim, naquela tarde ele me ligou. Ele falou, contatei um cara aí, um parceiro meu, empresário, ele tá pagando a cirurgia dela. Olha Na semana seguinte, cara, a menina fez a cirurgia. Então, assim, é um papel, foi uma matéria que chamou a atenção e mobilizou. Às vezes, vaquinha virtual, não que bate meta, mas ajuda muito a dar uma alavancada. Então, tem esse papel. Tem o papel de, às vezes, um problema que está afetando muita gente e não se toma uma providência. Aí procurou a imprensa, de repente dá para dar um jeito, mas não é o salvador da pátria, não é fala assim, vamos chamar a imprensa que resolve. Não funciona dessa forma. É só mais uma força. Mas dentro do que você perguntou, é um papel importante dar voz para a sociedade, né? Mostrar aquilo que não pode ser exposto, é um papel muito importante isso daí. Fábio, e são quantos anos de experiência aí no jornalismo? Cara, muitos. Desde o impresso aí, passando por assessoria de imprensa e tal, uns 30. Uns 30. Qual que foi a Eu comecei recém-nascido, por isso. A matéria mais difícil que você teve que fazer, tanto no sentido de estrutura, quanto no sentido emocional, a mais difícil que te marcou? Cara, eu falo assim, emocional, teve várias. No começo da minha carreira,
trabalhava no Jornal da Cidade, aí chegou a informação que acharam um feto, tinha acabado de chover, e tinha um feto, um recém-nascido, dentro de uma embalagem, jogado na frente do Araçatuba Clube de Campo, na Baguaçu. Caramba. Aí eu fui pra lá com o fotógrafo, inclusive hoje é o fotógrafo da Câmara, o AG. O AG Cardoso. O AG, ele é um dos caras que me fez entrar no jornalismo. Grande abraço, AG Cardoso. AG, ele é um dos caras que... eu falo assim, eu tô no jornalismo hoje, um dos caras que me deu aquele pontapé, aqui, foi ele. Precisamos trazer o AG Cardoso aqui. Tem muita história, o AG tava comigo nessa pauta, ele deve lembrar bem. A gente chegou lá e a polícia tinha levado o bebê já pro hospital e tava a embalagem. Aí a gente falou, putz, isso é a embalagem aqui. Aí, fuçando a embalagem, era uma embalagem de café. Sabe quando eles pegam vários pacotinhos pequenos, embrulha para entregar, era aquele papel pardo, e tinha um endereço. Falou, opa, peraí. Aí a gente pegou e foi no endereço, era uma loja. Nem a polícia tinha visto isso? Não, ficou para trás esse papel. Fomos no endereço, era uma loja lá na Marechal Deodoro. Aí conversando com a mulher, falou, eu tinha pedido uns café aqui para a loja, e realmente é meu endereço e tal. Aí a gente falou, tinha alguém gestante aqui na loja? Ela falou, não sei que eu saiba não. Você tem funcionário? Tem. Ela, cadê? Hoje ela faltou. Aí esse papel chegou até a polícia e começaram a investigar, era uma funcionária dela. Hoje, caramba, essa suposta criança, depois de muito tempo eu encontrei a dona da loja, a gente conversando, ela falou, lembra aquele material e tal, a menina já tá adolescente. Hoje ela deve ter uns 20... Essa criança deve estar hoje com uns 27 anos, mais ou menos, 28. Por aí. Essa foi uma matéria que marcou, que eu não esqueci até porque eu estava começando e tal. Aí teve uma outra, assim, emocionalmente, que na época também eu era novo de jornalismo, nem existe mais a cadeia lá no centro. Eu fiquei preso lá numa rebelião. Eu e o AG, inclusive, ficamos presos. Ficou preso durante numa rebelião. A gente entrou por acaso lá para procurar matéria. Não tinha WhatsApp, não tinha nada. A gente ia nos lugares. Passando lá, a gente parou já, vamos ver se tem alguma coisa aí, que ali funcionava o prédio da ADIG, que é Investigações Gerais, e da Entorpecentes, a DISE. Aquele ali na Gastão, ali, na General do lado da Câmara. Perto da Câmara. Isso, ali funcionava a DIG, a DISE e a cadeia. A gente subiu a escada, na hora que a gente tá acabando de subir a escada, começa a escutar uns barulho igual tiro, era festim na época, né, e umas explosões. Aí eu corri lá de cima, olhei pro pátio, eu vi que tinha uns presos tudo no pátio, tava uma bagunça. Aí o AG falou, acho que é rebelião. Eu nunca tinha visto isso de perto. Eu falei, que rebelião? Saí correndo, desci a escada, na hora que eu fui sair do prédio, tava fechado. Já tinham fechado, ninguém saía, ninguém entrava. Subi correndo, aquela gritaria, e começou, a gente ficou preso de manhã até quase o final da tarde lá dentro. A rebelião em Araçatuba foi tão bem coberta pela imprensa. Aí eu lembro que na época chamaram o juiz corregedor lá, que era o... acho que ele faleceu, o Angrizang. Doutor Angrizang, acho que foi isso. Chamaram, e depois que ele negociou e tal, e acalmou tudo, que começaram a liberar, mas foi assim, nunca tinha passado por aquilo. Hoje eu sei que não teria tanto perigo pelo lugar que a gente estava. Mas, cara, novato, nunca só ouvia falar em rebelião em TV. De repente você tá preso no meio dentro de um prédio que tá tendo uma. Você imagina se tivesse celular fazer uma live lá de dentro? Não, rapaz, se fosse hoje, cara, que coisa. E assim, emocionalmente tem várias, né? Eu cubro política, mas eu faço muito polícia. E caso que envolve criança, adolescente, chama muita atenção, assim, é bem marcante. Eu não gosto nem de chegar perto. Teve o caso de uma adolescente que foi assassinada no Água Branca lá, violentada, assassinada, que lá foi bem marcante. Né? E você já teve que noticiar falecimento de amigos, de conhecidos? Então, aí é outra coisa pesada também, né? Teve um caso que chamou bastante atenção. Talvez o pessoal se lembre. Um carro bateu de frente com um caminhão lá perto da curva da 3X, faz uns 3 anos. É que acontece direto. Não, desculpa. Né? Não, esse foi um que chamou atenção, mas foi por outro motivo. Que o cara foi mutilado lá e a gente chegou bem na hora. Mas um pouco pra frente, tô falando um pouco pra frente, isso já tá com uns... Acho que foi na época da pandemia, um pouco antes. Um cara bateu de moto de frente com um caminhão. Eu lembro disso. Aqueles caminhão cara chato. Eu cheguei lá, tava assim, o cara tava estampado no caminhão, afundou assim, ele tava nessa posição. Aí a gente fez a matéria.
E não sabia quem que era o cara, assim, moeu, acabou. O corpo tava lá ainda. Tava. E Deus. tinha assim, só que ele tava esfacelado, questão de uns 30 metros, assim, vinha. Fizemos uma matéria, tal, um condutor da moto, né, não identificado, tal, ele tinha invadido a contramão na época e bateu de frente do caminhão. Aí quando eu voltei, já saiu a identificação, eu olho o RG, cara conhecido meu. Puxa. Da época de adolescência. A gente chamava ele de Betão até na época. E ele estava trabalhando com van e aí, assim, suspeita-se que ele tenha provocado acidente propositalmente. E aí, assim, a hora que você vê, você fala, caramba, aí fica aquele... E tinha um outro parceiro meu, o apelido dele é Cigano, muita gente vai lembrar dele, o Silvio. Ele trabalhava com motoboy, entregador, daí no fim ele estava trabalhando com entrega de máquina de cartão, e ele sempre foi um sonhador do jornalismo. Nunca teve formação, mas ele tinha muito conhecimento, andava muito. E um dia ele resolveu montar o site dele. Ele montou o Araçatuba Acontece. Uhum. Até acabou, né, depois que aconteceu o fato. Eu tava viajando, tinha levado meu filho para fora para fazer um exame. E aí o nosso WhatsApp não para. Nesse dia tava chovendo em Araçatuba, começou a chegar um monte de informação. Acidente com vítima fatal perto do Guinsalesiano e tal, acidente, e eu na correria, nem aí à noite, a hora que eu fui ver um monte de mensagem, era o tal do Cigano, que era amigo, parceiro nosso, amigo nosso, apesar de ser um site entre as concorrentes, mas a gente era muito parceiro, trocava muita informação, e ele era um cara de rua, então tinha muita informação. Aí quando a gente vai ver é o cara que tinha falecido no acidente ali na frente. Então assim, como a gente conhece muita gente, já teve outros casos, é difícil você dar esse tipo de matéria. Quando envolve um conhecido, então... Mas você tem que assumir o papel de profissional ali, e fazer, né? Fazer. Então, que assim, coisa. Acontece. Não é fácil, mas a gente faz. Mas você estava falando aqui também para nós que recentemente você teve uma notícia boa, né? Que você denunciou um caso de agressão a um animal e... Ah, sim, que lá até o pessoal nem tá sabendo desse final feliz aí da cachorrinha. A gente teve acesso a umas imagens, o pessoal deve ter assistido bem isso daí, de uma cachorrinha que o dono levantou e arremessou ela no chão, depois ele pendurou pela pata e saiu carregando. Chegou esse vídeo, falei, gente, que é isso? Chegou para você esse vídeo? Chegou. Você foi... Uma conhecida minha conseguiu o vídeo e me mandou, a gente postou. O RP10 foi quem levantou o caso. Tá. Aí a gente começou a chegar mensagem e tal, e o Rosaldo, que trabalha com proteção de animais, acho que é a PDA, a entidade dele. Ele descobriu o endereço, foi lá, pegou o cachorro, foi com a polícia, pegou o cachorro. Quando ele chegou lá, para surpresa dele, tinha 3 filhotes. O cachorro estava com doença do carrapato, desnutrido, os filhotes tudo desnutridos. Meu Deus. E a polícia ambiental até lavrou um auto lá para ele de infração de R$12 mil. Tá respondendo por crime ambiental. E aí ele levou os cachorros, passou acho que 1 mês e pouco, 2, ele falou, mandou a imagem, falou, como é que a Nina tá pronta para adoção. Os filhotes ainda não, mas ela já tá pronta para adoção, uma cachorra dócil. Eu tinha um cachorro macho, ela é fêmea. Eu falei, opa, aí já... Eu tava com aquela imagem na cabeça, falei, pra onde será que essa cachorrinha vai? Sabe quando você fica? Eu sempre pensei em arrumar uma outra cachorrinha porque eu só tinha um. Falei, legal, cachorro é muito ativo e eu fico pouco em casa. Bom ter uma companhia, É bom ter uma companhia. E eu falei, Rosaldo, tô pensando em ficar com essa cachorrinha. Ele, não, você vai gostar, ela é dócil. Ele levou a cachorra um dia lá e parecia que a cachorra era minha há muito tempo. Que legal. Tipo, ela interagiu e eu tô com ela faz uma semana, pouquinho mais. Em tese foi uma cachorra que você ajudou a salvar, então. Salvar, e hoje ela tá comigo, assim. A cachorra, eu vou te falar, que cachorrinha dócil. Que legal. Tá comigo. Falei, essa vai ficar comigo. Em meio a tantas coisas ruins, né? A gente sempre tem aí esse lado, né, de importante da assim, do jornalismo. E caso eu falo algumas coisas que chamam muita atenção. Caso envolvendo idoso, animal e os casos policiais em geral, né? Agora, animal e idoso chama muita atenção. Chega muito caso. Fala assim, que eu não tenho nem estrutura, mas você vê cada caso, fala, putz, tinha que pegar esse cachorro. Tinha que pegar esse, sabe? É tanta coisa que a gente vê, absurda. E mexe bastante. Falou, o psicológico nosso tem que estar preparado, porque você lidar com muita situação. São profissões assim que, sinceramente, eu tiro o chapéu para quem consegue executar, né? Que é a profissão do médico,
que tá ali, que tem que enfrentar a pressão, mas também é a profissão do profissional da imprensa, que às vezes tem que estar aí no meio do tiroteio, cobrindo. Já teve situação que você enfrentou tiroteio? Já. Verdade. Em Valparaíso. Fiquei no meio de um tiroteio na eleição para prefeitura. Meu Deus. 2000. Foi 2000 que teve a eleição. Fiquei num tiroteio lá. Tinha 2 grupos bem polarizados, igual hoje é direita e esquerda. Lá tinha 2 grupos bem polarizados. Cidade pequena, o bicho pega na eleição, né? E tava bem polarizado ali. 2. Como é que era o nome? Eu acho que até lembro o nome dos candidatos, se eu não estou enganado. Maria de Lourdes e Antônio alguma coisa. Eram os 2 grupos. E eu sei que um ganhou e o outro perdeu, e na época, eu acho que a própria agência interior deu uma gafe. Falou alguma coisa, eu sei que ele deu alguma informação que desagradou o lado que perdeu, dando a entender que teve alguma fraude. Eu não lembro exatamente, mas eu sei que por conta de uma notícia que saiu, começou a virar um tumulto na cidade. Eu tava na Folha, falaram, corre pra Valparaíso que o negócio lá tá feio. Foi eu e o fotógrafo, ele já falecido, Paulinho Gonçalves, e o motorista, chegamos lá, o negócio estava armado na praça. Tinha uma praça lá que tava uma muvuca e a gente na praça. Daqui a pouco sobe uma galera correndo para pegar a outra que tava na ponta de cima. E subiu aquela turma, devia ter uns 30, 40, com um pedaço de pau e tijolo, não sei o que, subiu correndo. Aí daqui a pouco eu escuto pá, pá, pá. E essa galera que subiu correndo volta tudo. Aí volta uma meia dúzia correndo atrás. Eu sei que eu saí correndo, agachei atrás da roda do carro, fiquei escondido, só escutando barulho. Daqui a pouco chega o fotógrafo com a mão sangrando. Ele tava tirando a foto, alguém mandou um tijolo, estourou a lente e pegou na mão dele. Aí ele falou assim, vambora, não dá pra trabalhar nessa cidade não. Bravo. Entramos no carro, saí fora, porque já ia sobrar pedrada no carro, e virou um negócio generalizado ali na praça nessa época. Quem é de Valparaíso vai lembrar disso daí. Entramos no carro, a hora que a gente tá entrando na Rondon, o pessoal da redação liga, falou, corre lá em Mirandópolis que tá tendo uma rebelião. À noite já. O que é isso? O fotógrafo tudo com a mão arrebentada. Foi aquela primeira mega rebelião que teve, que pegou várias unidades no estado todo, do PCC. Teve uma rebelião mega. Acho que eu me lembro. Aí a gente... Foi a primeira que teve. Aí a gente saiu de lá e ainda tivemos que ir lá pra Mirandópolis cobrir isso daí, nesse dia. Caramba. Nesse dia. Ô Fábio, a gente quer agradecer aí a tua disponibilidade. Eu acho que fica aí o Vocação Podcast à disposição sua, da imprensa, quando precisar de alguma notícia, alguma coisa aí de maior relevância que a gente puder fazer para contribuir, a gente está à disposição. E sempre bom a gente ver esses lados aí de quem está ali por trás da informação, escrevendo informação. Isso acho que humaniza o processo, né? E faz a gente entender que, tem uma pessoa ali que também tem os sentimentos, às vezes, de dó, né? De preocupação. E parabéns pelo trabalho, tá, Fábio? Obrigado. Que Deus continue abençoando vocês aí, o trabalho de vocês. A gente aqui no Vocação Podcast sempre finaliza com uma história de Martinho Lutero, que Martinho Lutero foi parado na rua por um sapateiro e o sapateiro falou assim para ele, Lutero, como é que eu sirvo melhor a Deus? E Lutero fala assim para ele, olha, faça um bom sapato e venda a um preço justo. E eu acho que isso nos traz a ideia de que tudo que a gente faz, se a gente fizer bem feito, a gente agrada a Deus, a gente serve a Deus. E aí a gente sempre passa as perguntas para os nossos entrevistados e eu quero fazer essa pergunta para você. Como é que um jornalista, como é que um profissional da imprensa pode servir melhor a Deus? Então, eu acho que tem várias formas, né, da imprensa poder atuar nesse sentido. Eu acho que sim, primeiro, levando a informação de forma transparente, a informação precisa, não aquela informação que vai causar discórdia, que vai causar revolta, que vai causar, sabe, a informação precisa, da forma que tem que ser. E muitas vezes aproveitar a infiltração que a mídia tem na sociedade para poder ajudar, para poder dar voz para o povo, para poder levantar uma causa aí em benefício a toda a sociedade. Eu acho que a imprensa ajudando dessa forma vai estar trabalhando dentro desse conceito aí cristão, dentro, né? Porque a gente tem muitos profissionais de imprensa que estão aí para pregar discórdia, para
fazer, entre aspas, a futrica e tal. E acho que não é por aí, né? A gente tem que fazer um trabalho sério, levar a informação de forma séria, tentar usar a força da mídia para ajudar a sociedade. Então, acho que tudo isso daí faz parte. Maravilha, Fábio. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço a atenção da gente poder expor, explicar um pouco mais, e parabéns pelo espaço aqui, muito bacana. Obrigado. E acho que, assim como o jornalismo, os podcasts, né, são outra forma de levar informação para as pessoas, né? De uma forma nova agora, né? Diferenciada. E dando voz, porque antigamente, só para finalizar, ninguém tinha espaço para dar voz para as coisas, não tinha. E a internet possibilitou isso, possibilitou a gente ter o RP10, vocês terem o podcast, né? Então acho que isso daí é muito bacana, e quem ganha é a sociedade, a população. Perfeito. Esse é o principal objetivo nosso aqui, é fazer com que quem está nos assistindo seja abençoado aí, tenha uma visão diferente. E eu acho que a gente cumpriu o objetivo aqui mais uma vez, né, Hélio? Sim, com a conversa com o Fábio aqui. A gente quer agradecer a você que esteve conosco aí até agora, que tem nos acompanhado. Mais uma vez a gente deixa aí para vocês a solicitação, se inscreva no nosso canal, curta esse material se você gostou desse bate-papo. Você que tem aquele seu amigo que, essa conversa vai ser legal para ele, está pensando em fazer jornalismo, manda esse material para ele, encaminha, porque você faz com que o nosso trabalho chegue a outras pessoas. Isso é muito importante para nós. A gente quer dizer também aí que está o QR Code fixo na tua tela, com o nosso telefone WhatsApp. O nosso telefone é o DDD 18 997 37 90 63. Além de nosso WhatsApp, a nossa chave Pix. Se você quiser fazer uma doação de qualquer valor, já nos ajuda. Se você é empresário e quer utilizar esse espaço aqui para sua publicidade também, entre em contato conosco nesse WhatsApp. E também agradecer aí o Secate Estofados, né, que tem estado com a gente aí sempre aqui nos podcasts, uma pessoa que tem um trabalho relevante também, um profissional com mais de 12 anos de mercado, que tem plena competência aí para fazer o seu sofá sob medida, a reforma da sua poltrona, a reforma do teu sofá, uma cabeceira de cama. Você que está querendo fazer tudo sob medida aí na tua casa, daquele jeito que você sempre sonhou, entre em contato com o William Secate. Eu tenho certeza que você vai poder fazer isso aí num preço justo e com uma qualidade excepcional. O DDD dele é o 18 981 34 86 49. Repetindo, o DDD 18 981 34 86 49. Pessoal, muito obrigado. Deus abençoe a todos aí. E semana que vem tem mais um Vocação Podcast, tá bom? Um abraço, até mais.